se eu te dissesse que aquela porta que se fechou na sua vida, Câncer, não foi um castigo, mas sim a maior prova de proteção divina que você poderia receber? Você já parou para pensar que talvez você esteja interpretando os sinais completamente ao contrário? Enquanto você chora pela oportunidade perdida, pelo relacionamento que acabou, pelo emprego que não deu certo, o universo está literalmente te salvando de algo que você ainda não consegue enxergar. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, Deus está fechando portas na sua vida de Câncer. E eu sei que dói. Eu sei que você está confuso, questionando porque as coisas não estão fluindo, porque parece que tudo conspira contra você. Mas prepare-se para descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga os obstáculos que estão aparecendo no seu caminho agora. Porque existem 9 sinais muito específicos que mostram quando uma porta está sendo fechada não para te prejudicar, mas para te proteger de um futuro que seria muito pior se você tivesse seguido por aquele caminho. E Câncer, a sua sensibilidade toda, aquela intuição que pulsa no seu peito, já está tentando te mostrar esses sinais. Só que você está tão focado na dor da perda que não está conseguindo enxergar a bênção do livramento. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais são esses 9 sinais que revelam a proteção divina em ação na sua vida. Você vai entender por que aquela pessoa se afastou, por que aquele plano não se concretizou, por que você está sentindo essa inquietação inexplicável em relação a certas situações. E no final deste vídeo, você vai agradecer por cada porta que se fechou, porque vai perceber que cada uma delas te salvou de um caminho que te levaria para longe do seu verdadeiro propósito. Então respira fundo, aquieta esse coração canceriano que sente tudo tão intensamente, e vem comigo nessa jornada de revelação e proteção divina. Sinal 1. Você sente uma inquietação inexplicável que não passa. Câncer, presta atenção nesse primeiro sinal porque ele é poderoso e você, mais do que qualquer outro signo, tem a capacidade de percebê-lo com clareza. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, a primeira coisa que acontece é uma inquietação profunda no seu peito, uma sensação estranha que você não consegue explicar com palavras. Não é ansiedade comum, não é nervosismo passageiro. É algo muito mais profundo que mexe com seu lado emocional de uma forma diferente. Você pode estar diante de uma oportunidade que, no papel, parece perfeita. Pode ser um relacionamento novo que todo mundo ao seu redor acha maravilhoso, um trabalho com condições excelentes, uma mudança que teoricamente faria todo sentido. Mas lá no fundo, bem lá no fundinho da sua alma canceriana, tem algo gritando que não está certo. Tem uma voz sussurrando que você deveria esperar, recuar, repensar. E sabe o que acontece? Você tenta ignorar essa voz. Você tenta racionalizar, tenta convencer a si mesmo de que é só medo, só insegurança, só a sua natureza protetora exagerando como sempre. Mas essa inquietação não passa. Ela fica ali, dia após dia, noite após noite, tirando seu sono, ocupando seus pensamentos, criando um desconforto constante que não te deixa em paz. Você acorda no meio da noite pensando naquilo. Você está fazendo suas atividades do dia e de repente aquele pensamento volta. Você tenta se distrair, mas a sensação persiste como uma sombra que te acompanha. Isso, meu querido Câncer, não é paranoia. Isso é Deus usando a sua sensibilidade natural como um canal de comunicação direta. Ele sabe que você é um signo que sente antes de pensar, que percebe energias antes de ver fatos, que capta vibrações que outros nem sequer notam. Então ele usa exatamente essa sua característica para te enviar um alerta vermelho gigante. Essa inquietação é o Espírito Santo mexendo com seu espírito, criando um desconforto proposital para que você pare, preste atenção e não avance por aquele caminho. Porque ali na frente, naquela porta que parece tão bonita e convidativa, existe algo que vai te machucar profundamente. Pode ser uma traição que ainda não aconteceu, uma decepção que está sendo preparada, uma armadilha disfarçada de oportunidade, um caminho que te levaria para longe das pessoas que você ama ou dos seus valores mais profundos. Deus, na infinita misericórdia dele, está te dando esse sinal interno para que você não precise passar pela dor de descobrir tarde demais que deveria ter confiado no seu instinto. E olha que interessante, Câncer, geralmente quando a gente ignora essa inquietação e segue em frente mesmo assim, o que acontece? Depois de um tempo, quando a verdade aparece, a primeira coisa que a gente fala é exatamente essa frase que todo mundo já falou alguma vez na vida: eu sabia, eu sentia que tinha algo errado, porque eu não confiei no que eu estava sentindo. Então aprende de uma vez por todas a dar valor para essa sensação. Quando aquela inquietação chegar e não passar, mesmo você tentando se convencer do contrário, para tudo. Para e pergunta a Deus o que Ele está tentando te mostrar. Jejua, ora, busca confirmação na palavra, conversa com pessoas espiritualmente maduras que podem te ajudar a discernir.
Porque esse desconforto persistente não está ali para te atormentar, está ali para te salvar de algo muito pior que viria se você ignorasse o alerta e atravessasse aquela porta que Deus está fechando para sua própria proteção. Sinal 2. Os obstáculos surgem de forma repetitiva e inexplicável. Agora vamos para o segundo sinal, Câncer, e esse aqui é impossível de ignorar quando você aprende a identificá-lo corretamente. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele não manda apenas um obstáculo, não. Ele manda uma sequência de obstáculos que aparecem de formas diferentes, mas todos apontando para a mesma direção, todos bloqueando o mesmo caminho. E sabe o que é mais impressionante? Esses obstáculos surgem de maneiras que desafiam completamente a lógica, que não fazem o menor sentido dentro das circunstâncias normais da vida. Você está tentando seguir por um caminho específico e de repente aparece um problema. Você resolve esse problema e aparece outro completamente diferente. Você supera esse segundo e surge um terceiro de uma área totalmente inesperada. É como se o universo inteiro estivesse conspirando para te impedir de passar por aquela porta. E você, com toda a sua determinação canceriana, com toda aquela teimosia escondida por trás da sua casquinha sensível, continua insistindo, continua tentando derrubar cada obstáculo, continua forçando a situação porque você quer tanto que aquilo dê certo. Mas Câncer, quando é Deus fechando uma porta, não importa o quanto você se esforce, não importa quantas estratégias diferentes você tente, os obstáculos vão continuar aparecendo. Porque não é sobre a sua capacidade de resolver problemas, é sobre a proteção divina te impedindo de entrar num território que seria perigoso para você. Pensa comigo, você já tentou fechar um relacionamento que todo mundo achava perfeito, mas que te deixava esgotado emocionalmente? Você decidiu terminar, mas a pessoa fez um discurso lindo e você voltou. Aí você tentou terminar de novo e aconteceu alguma situação que te fez sentir culpa e você ficou. Depois você reuniu coragem mais uma vez e justo naquele momento apareceu alguma crise ou problema da pessoa que te fez sentir que você não podia abandoná-la. Esses obstáculos repetitivos para sair eram na verdade a porta sendo mantida aberta de forma artificial, te prendendo num lugar onde você não deveria estar. Mas quando é Deus fechando, acontece o oposto. Os obstáculos aparecem para te impedir de entrar ou te ajudar a sair. Você vai fazer uma entrevista de emprego para aquela empresa que parecia perfeita e de repente pega um trânsito inexplicável que te faz chegar atrasado. Você reagenda e no dia marcado acorda doente. Você tenta uma terceira vez e a empresa muda o processo seletivo. São 3, 4, 5 tentativas e sempre alguma coisa impede. Isso não é azar, Câncer. Isso é proteção. Porque talvez naquela empresa você fosse encontrar um ambiente tóxico que ia sugar toda a sua energia emocional, ou um chefe que ia te explorar aproveitando da sua natureza dedicada e protetora, ou colegas que iam se aproveitar da sua bondade. Deus está te poupando de descobrir isso da forma dolorosa. Ou então você está tentando investir dinheiro no negócio e sempre surge alguma coisa que te impede, o dinheiro não entra na conta no dia combinado, o contrato tem um problema de última hora, alguém te dá uma informação nova que te faz hesitar. Esses bloqueios repetitivos são Deus te impedindo de entrar numa furada financeira que ia te causar prejuízo enorme e estresse que você não precisa carregar. O problema é que a gente fica tão focado no objetivo, tão fixado naquilo que a gente quer, que a gente interpreta os obstáculos como testes que precisamos superar, como desafios que provam a nossa determinação. E às vezes é isso sim, mas outras vezes, principalmente quando os obstáculos são inexplicáveis e repetitivos, é Deus dizendo não, esse não é o caminho, eu estou te protegendo de algo que você não pode ver ainda. Aprenda a differentiar, Câncer. Quando é um teste, você sente paz em meio à dificuldade, você sente que deve persistir, você tem confirmações espirituais de que deve continuar. Mas quando é proteção divina, você sente aquela inquietação do primeiro sinal junto com esses obstáculos repetitivos, e em vez de paz você sente cada vez mais cansaço, mais esgotamento, mais sensação de estar forçando algo que não quer fluir. Presta atenção nesses sinais. Sinal 3. Pessoas importantes começam a se afastar sem motivo aparente. O terceiro sinal é especialmente doloroso para você, Câncer, porque mexe diretamente com a sua maior necessidade emocional que é pertencimento, conexão e vínculos profundos. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele muitas vezes usa pessoas como instrumentos dessa proteção. E o que acontece é que pessoas importantes na sua vida começam a se afastar de forma gradual ou até repentina, sem um motivo claro, sem uma briga específica, sem uma explicação que faça sentido. E você, que valoriza tanto cada relacionamento, que guarda cada pessoa no seu coração como se fosse um tesouro, fica completamente desesperado tentando entender o que aconteceu, o que você fez de errado, como você pode consertar e trazer aquela pessoa de volta.
Você manda mensagem que não é respondida com a mesma energia de antes, você tenta marcar encontros que sempre têm uma desculpa para não acontecer, você percebe um distanciamento frio e inexplicável onde antes existia calor e proximidade. E isso dói profundamente no seu coração canceriano que se apega, que cria raízes emocionais profundas, que não consegue simplesmente deixar as pessoas irem embora sem sofrer intensamente. Mas escuta o que eu vou te dizer agora com toda seriedade. Esse afastamento pode ser exatamente a forma que Deus encontrou de te proteger de uma decepção muito maior que viria no futuro. Aquela pessoa que está se afastando agora, talvez estivesse destinada a te trair de uma forma brutal mais na frente. Talvez ela fosse te usar no momento de vulnerabilidade e depois te descartar quando não precisasse mais de você. Talvez ela fosse te envolver em situações complicadas, em problemas que não são seus, em dramas que iam sugar toda a sua energia emocional e te deixar completamente esgotado. Deus, conhecendo o futuro que você não pode ver, está removendo essa pessoa do seu caminho antes que o vínculo fique ainda mais profundo e a dor da traição seja ainda maior. Ele está te poupando de investir mais tempo, mais amor, mais cuidado, mais energia emocional em alguém que não merece o tesouro que é o seu coração sensível e dedicado. E olha que curioso, Câncer, na maioria das vezes, depois de um tempo, você acaba descobrindo algo sobre aquela pessoa que te faz agradecer imensamente por ela ter saído da sua vida quando saiu. Você descobre que ela estava falando mal de você pelas costas, ou que ela estava te usando para algum benefício próprio, ou que ela tinha um lado sombrio que você não conhecia, ou que ela entrou num caminho destrutivo que teria te arrastado junto se a conexão ainda existisse. E aí você olha para trás e pensa, meu Deus, como eu sofri por essa pessoa se afastar, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, Deus estava me protegendo e eu não conseguia enxergar na hora. Então quando você perceber pessoas se afastando, principalmente se forem várias pessoas ao mesmo tempo, ou se forem pessoas ligadas a uma área específica da sua vida, ou a um projeto específico que você está considerando, para e reflete. Talvez Deus esteja esvaziando aquele ambiente, aquele círculo, aquela situação, justamente para que você não se envolva mais profundamente. Talvez Ele esteja tirando os tijolos de relacionamento que te manteriam preso construindo naquele lugar que não é o certo para você. Hoje eu quero fazer um pedido especial para você que está acompanhando essa mensagem. Se o que você está ouvindo aqui está tocando no seu coração, se está fazendo sentido, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que o universo tem preparado para você. E se você sente que esse conteúdo está te ajudando de verdade, que essas palavras estão trazendo clareza para a sua vida, considere se tornar um apoiador do canal. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a manter esse trabalho vivo e alcançando mais pessoas que precisam ouvir essas verdades espirituais. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo, qual cidade, qual país, qual cantinho do mundo. Eu adoro saber que essas mensagens estão chegando em tantos lugares diferentes, conectando corações cancerianos ao redor de todo o planeta. Sua participação fortalece essa corrente de luz e proteção divina. Sinal 4. Você perde completamente a paz em relação àquela situação. O quarto sinal, Câncer, está diretamente ligado ao seu mundo emocional e à sua necessidade profunda de segurança e tranquilidade. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele retira completamente a paz que você sentia em relação àquela situação, pessoa ou caminho. E isso é muito significativo porque você é um signo que busca paz acima de tudo, que precisa se sentir emocionalmente seguro para funcionar bem, que valoriza a harmonia e o conforto emocional como necessidades básicas da sua existência. Então, quando de repente você percebe que perdeu totalmente a paz em relação a algo, quando você não consegue mais dormir tranquilo pensando naquilo, quando você acorda no meio da noite com o coração apertado, quando você sente um peso no peito toda vez que precisa lidar com aquela situação, isso não é coincidência. Isso é Deus removendo o conforto, retirando a sensação de segurança, perturbando a sua tranquilidade de propósito para que você perceba que não deve seguir por ali. Porque Câncer, se aquele caminho fosse o certo, se aquela porta estivesse aberta pela vontade divina, você sentiria paz mesmo em meio às dificuldades. Você teria aquela certeza interna de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, seguindo na direção certa. Mas quando a paz se vai completamente, quando tudo dentro de você está em turbulência, quando você não consegue mais sentir aquele aconchego emocional que é tão importante para você, é porque tem algo muito errado. É porque Deus está te mostrando através da ausência de paz que aquele não é o seu plano para você. E olha, isso pode acontecer em qualquer área da sua vida. Pode ser num relacionamento onde você começa a perceber que não tem mais paz quando está perto daquela pessoa, que você se sente ansioso, tenso, em alerta constante, mesmo sem entender exatamente por quê. Pode ser num trabalho onde você acorda todo dia com aquele aperto no estômago, aquela angústia inexplicável, aquela sensação de que você não deveria estar ali.
Pode ser numa amizade onde você percebe que depois de cada conversa você fica emocionalmente exausto, drenado, sem energia, em vez de sentir aquela leveza e alegria que uma verdadeira amizade deveria trazer. Pode ser num projeto ou negócio onde você está investindo tempo e dinheiro, mas toda vez que você pensa naquilo você sente uma pressão, uma ansiedade, uma falta de entusiasmo que te deixa confuso porque teoricamente deveria ser algo bom. A ausência de paz, Câncer, é um dos sinais mais claros que existem de que Deus está te redirecionando. Porque a paz do Senhor, aquela paz que a palavra fala que excede todo entendimento, é uma bússola espiritual infalível. Quando você está no centro da vontade divina, pode estar passando por tempestade, por desafio, por dificuldade, mas lá no fundo você tem paz. Você sabe que está no caminho certo. Você sente que Deus está com você. Mas quando você não está onde deveria estar, mesmo que externamente tudo pareça calmo e favorável, internamente você está em caos. E você, que é tão conectado com seu mundo interior, que vive intensamente cada emoção, que não consegue fingir que está tudo bem quando por dentro está tudo desarrumado, você precisa prestar atenção nesse sinal com urgência. Não ignora a falta de paz achando que vai passar com o tempo. Não tenta se convencer de que é só uma fase, só um momento difícil, só a sua sensibilidade exagerada. Quando a paz se vai e não volta, quando você já orou, já tentou resolver, já fez de tudo e mesmo assim continua com aquele turbilhão emocional, é hora de parar e perguntar a Deus se Ele não está tentando te mostrar que aquela porta precisa ser fechada. Porque Ele te ama demais para te deixar seguir tranquilo por um caminho que vai te machucar lá na frente. Sinal 5. Conselhos vindos de pessoas sábias apontam na mesma direção. Câncer, esse quinto sinal é extremamente poderoso e muitas vezes a gente ignora justamente porque mexe com o nosso orgulho e com a nossa teimosia. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele envia pessoas sábias, pessoas espiritualmente maduras, pessoas que te amam de verdade, para te dar conselhos que todos apontam na mesma direção. E não é uma pessoa só não, são várias pessoas diferentes, em momentos diferentes, usando palavras diferentes, mas transmitindo essencialmente a mesma mensagem. É a sua mãe dizendo que sente algo estranho em relação àquela pessoa. É o seu amigo mais antigo te alertando que percebe sinais preocupantes naquela situação. É o seu líder espiritual te aconselhando a ter cautela com aquele caminho. É aquele colega de confiança te mostrando aspectos que você não estava vendo. São vozes que surgem de lugares diferentes da sua vida, mas todas ecoando o mesmo alerta, todas te pedindo que você pare, reflita, reconsidere. E você, Câncer, que às vezes fica tão preso na sua visão emocional das coisas, que às vezes idealiza situações e pessoas por causa do seu coração bondoso e esperançoso, você tem a tendência de ignorar esses conselhos. Você pensa que as pessoas não entendem, que elas estão sendo negativas, que elas não conhecem a situação como você conhece, que elas estão interferindo onde não foram chamadas. Você até fica um pouco irritado, um pouco magoado, achando que as pessoas deveriam te apoiar em vez de questionar. Mas espera um pouco e pensa comigo, quando várias pessoas que te amam, que torcem por você, que querem o seu bem, todas chegam com o mesmo tipo de alerta, você realmente acha que é coincidência? Você realmente acredita que todas elas estão erradas e só você está certo? Ou será que Deus está usando essas pessoas como mensageiros, como porta-vozes da sua vontade, tentando te alcançar através de vozes humanas já que você não está conseguindo ouvir a voz dele diretamente? A verdade é que quando estamos muito envolvidos emocionalmente com uma situação, quando queremos muito que algo dê certo, a gente perde a objetividade, a gente perde a capacidade de enxergar com clareza. É como estar dentro de uma névoa densa, onde você não consegue ver além de alguns centímetros. Mas as pessoas que estão de fora, que conseguem enxergar com distanciamento, elas veem coisas que você não vê. Elas percebem sinais de perigo que passam despercebidos para você porque você está com o coração envolvido, com as emoções intensas, com a esperança te cegando para a realidade. E Deus, sabendo disso, sabendo que você está vulnerável e pode tomar decisões ruins baseadas apenas na emoção, Ele levanta essas pessoas ao seu redor como uma rede de proteção, como guardiões que vão te alertar, te segurar, te impedir de cometer erros que você vai se arrepender depois. Então, Câncer, aprende a valorizar os conselhos sábios que chegam até você. Não precisa aceitar todo mundo que fala qualquer coisa, claro que não. Mas quando pessoas que provaram amor por você, que demonstraram sabedoria em suas próprias vidas, que têm maturidade espiritual e emocional, quando essas pessoas te dão um conselho, principalmente se várias delas chegam com mensagens parecidas, para e escuta com humildade. Ora pedindo discernimento. Pergunta a Deus se Ele não está falando com você através daquelas vozes. Porque às vezes a gente fica esperando uma revelação mística, um sinal do céu, uma mensagem sobrenatural, e Deus está falando claramente através das pessoas que Ele colocou na nossa vida.
E depois, quando tudo dá errado, quando aquela porta que você insistiu em atravessar te leva para um lugar de dor e decepção, você se lembra dos conselhos que recebeu e pensa: porque eu não escutei, tantas pessoas tentaram me alertar, porque eu fui tão teimoso. Não deixa chegar nesse ponto. Escuta agora. Sinal 6. Circunstâncias externas conspiram contra aquele plano. Vamos para o 6º sinal agora, Câncer, e presta muita atenção porque esse aqui envolve o mundo ao seu redor de uma forma que não deixa dúvidas. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, não são apenas as suas emoções que ficam bagunçadas, não são apenas pessoas que se afastam. As próprias circunstâncias externas, os acontecimentos do mundo real, começam a conspirar contra aquele plano, contra aquela direção que você estava tentando seguir. E o mais impressionante é que essas circunstâncias são coisas completamente fora do seu controle, coisas que você não poderia ter previsto ou evitado de forma alguma. É como se o universo inteiro estivesse se reorganizando para bloquear aquele caminho. Por exemplo, você estava planejando uma mudança de cidade para ficar perto de alguém ou aceitar um emprego, e de repente surgem problemas com a documentação, atrasos inexplicáveis no processo, complicações financeiras que não estavam no seu radar, mudanças nas regras ou exigências que tornam tudo muito mais difícil. Ou você estava prestes a assinar um contrato importante, um negócio que parecia perfeito, e na última hora aparece uma cláusula problemática que ninguém tinha visto antes, ou a outra parte muda completamente as condições, ou acontece algo no mercado que transforma tudo. Ou você estava se preparando para um evento importante que seria decisivo para aquele caminho que você queria seguir, e você fica doente bem na véspera, ou acontece algum imprevisto familiar que te impede de participar, ou o próprio evento é cancelado por motivos totalmente alheios à sua vontade. Esses não são azares, Câncer. Não é má sorte. Não é o universo sendo cruel com você. É Deus movendo peças no tabuleiro da sua vida para te impedir de entrar num território que seria perigoso para o seu bem-estar físico, emocional, espiritual ou financeiro. E sabe o que acontece quando é realmente a vontade de Deus? Quando é a porta que Ele abriu para você, as circunstâncias se alinham de forma quase milagrosa. Soluções aparecem onde não havia saída. Recursos surgem de lugares inesperados. Pessoas certas aparecem no momento exato. Documentos que demorariam meses ficam prontos em dias. Tudo flui de uma maneira que você olha e fala: só pode ser Deus, porque humanamente isso não faria sentido. Mas quando Ele está fechando uma porta, acontece exatamente o oposto. Nada flui. Tudo empaca. Cada passo que você tenta dar encontra uma pedra no caminho. Cada vez que você acha que resolveu um problema, aparece outro maior ainda. E você vai se desgastando, se cansando, se frustrando, porque está lutando contra a própria corrente divina que está te empurrando para outra direção. Eu já vi tantos cancerianos se esgotarem completamente tentando forçar situações que claramente não eram para ser. Gastando dinheiro que não tinham, investindo tempo precioso, sacrificando relacionamentos importantes, tudo porque estavam determinados a atravessar uma porta que Deus estava fechando. E o resultado sempre foi o mesmo: ou a pessoa conseguiu forçar a entrada e depois descobriu que tinha se metido numa confusão enorme, ou a pessoa simplesmente não conseguiu mesmo com todo o esforço porque as circunstâncias foram mais fortes do que a vontade dela. De qualquer forma, o desgaste foi imenso e totalmente desnecessário. Então aprende a ler as circunstâncias externas como sinais divinos. Quando tudo está conspirando contra, quando o mundo real está colocando obstáculos que você não tem como controlar, para de lutar e pergunta a Deus o que Ele está tentando te dizer. Porque talvez Ele esteja te salvando de uma cilada, de um prejuízo, de uma decepção, de uma dor que você não precisaria carregar se simplesmente confiasse que Ele sabe o que está fazendo e aceitasse o redirecionamento com humildade e fé. Vou fazer uma pausa rapidinha aqui para te convidar novamente a fortalecer esse canal que tanto se dedica a trazer mensagens de luz e orientação espiritual para você. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações para receber em primeira mão cada mensagem nova que é preparada com tanto carinho para te ajudar. E se o conteúdo está fazendo diferença na sua vida, considere se tornar um membro do canal, um apoiador dessa missão de espalhar sabedoria e proteção divina. E não esquece de comentar aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu fico tão feliz quando vejo cancerianos de tantos lugares diferentes se conectando através dessas mensagens. Sua presença aqui é importante e fortalece toda essa corrente de energia positiva. Sinal 7. Você recebe confirmações espirituais através de sonhos ou revelações. Agora a gente chega no 7º sinal, Câncer, e esse aqui mexe diretamente com a sua natureza intuitiva e com a sua conexão profunda com o mundo espiritual. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele muitas vezes fala diretamente com seu espírito através de sonhos, visões, revelações ou aqueles conhecimentos que chegam do nada na sua consciência sem explicação lógica.
E você, que é regido pela lua, que tem essa ligação natural com o mundo dos sonhos, com o subconsciente, com as mensagens sutis do universo, você é especialmente receptivo a esse tipo de comunicação divina. Quantas vezes você já sonhou com algo relacionado a uma situação da sua vida e aquele sonho ficou martelando na sua cabeça, se repetindo várias noites, te trazendo imagens simbólicas que você não conseguia interpretar completamente, mas sabia que significavam algo importante? Quantas vezes você acordou no meio da noite com uma certeza absoluta sobre algo, sem conseguir explicar de onde veio aquele conhecimento, mas sentindo no fundo da alma que aquilo era verdade? Isso é Deus falando na linguagem que você melhor entende, que é a linguagem do sentir, do intuir, do perceber além do que os olhos físicos podem ver. E quando Ele está tentando te proteger fechando uma porta, Ele intensifica essas mensagens espirituais. Você começa a ter sonhos recorrentes onde aquela pessoa ou situação aparece envolta em símbolos negativos, em cenários de perigo, em sensações de aprisionamento ou escuridão. Você pode sonhar que está tentando sair de um lugar, mas não consegue encontrar a saída. Pode sonhar que está sendo perseguido ou ameaçado. Pode sonhar com águas turvas, tempestades, casas desabando, caminhos sem saída. E todos esses símbolos, quando relacionados a uma situação específica da sua vida que você está considerando, são alertas do seu espírito captando a mensagem divina de perigo. Ou então você está orando, meditando ou apenas em silêncio, e de repente uma frase, um versículo, uma palavra específica salta no seu coração com uma força tremenda, como se tivesse sido plantada ali diretamente por Deus. E aquela palavra tem tudo a ver com a situação que você está vivendo. Pode ser uma palavra de alerta como cuidado, espere, não é o momento, não é a pessoa certa. Pode ser um versículo bíblico que você lê 1000 vezes, mas naquele momento específico ganha um significado totalmente novo e direto para a sua situação. Pode ser até uma música que toca no rádio, uma frase que alguém fala sem saber do seu contexto, mas que chega no seu coração como uma mensagem personalizada de Deus para você. Essas confirmações espirituais, Câncer, não são imaginação sua. Não são coincidências. Não são só a sua mente criando histórias. É comunicação divina real acontecendo numa frequência que o seu coração sensível está perfeitamente sintonizado para captar. O problema é que às vezes a gente tem medo de confiar nessas mensagens porque elas não são racionais, porque a gente não pode provar para ninguém, porque parecem loucura quando a gente tenta explicar em palavras. Mas você precisa aprender a honrar esses pressentimentos espirituais, a dar valor para esses sonhos que se repetem, a prestar atenção nessas revelações que chegam no seu coração. Porque Deus fala com cada pessoa na linguagem que ela melhor compreende, e com você, que é tão ligado ao mundo das emoções e da intuição, Ele fala principalmente através dessas vias espirituais sutis. Então, quando você começar a receber sonhos de alerta, quando palavras específicas começarem a saltar no seu coração durante a oração, quando você tiver aquelas certezas inexplicáveis mas absolutas sobre algo, não ignora. Anota num caderno. Busca a interpretação através da oração e de pessoas espiritualmente maduras. Compara com os outros sinais que você está percebendo. E se tudo estiver apontando na mesma direção, se o mundo espiritual estiver gritando cuidado através de sonhos e revelações, acredita que Deus está te mostrando que aquela porta precisa ficar fechada. Sinal 8. Você perde completamente o entusiasmo e a motivação. Chegamos ao 8º sinal, Câncer, e esse aqui é especialmente significativo porque mexe com a sua energia vital e com aquela chama interna que te move. Quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele retira completamente o entusiasmo e a motivação que você sentia em relação àquela situação, pessoa ou caminho. E isso é muito diferente de preguiça ou cansaço passageiro. É uma perda profunda de conexão emocional com aquilo que antes te animava. Você olha para aquele projeto que te deixava empolgado e não sente mais nada. Você pensa naquela pessoa que te fazia sorrir e sente apenas indiferença ou até um leve incômodo. Você imagina aquele futuro que antes te enchia de esperança e agora te parece vazio, sem graça, sem sentido. E você fica confuso porque não entende como algo que parecia tão importante, tão desejável, tão alinhado com seus sonhos, de repente perdeu completamente o brilho. Mas Câncer, isso não é falta de gratidão, não é você sendo inconstante ou indeciso. É Deus desconectando seu coração daquele caminho, retirando a energia emocional que te mantinha ligado, cortando os fios invisíveis que te prendiam àquela direção. Porque Ele sabe que você é movido pelas emoções, pelos sentimentos, pela paixão. Ele sabe que quando seu coração está investido em algo, você é capaz de qualquer sacrifício, de qualquer esforço, de aguentar qualquer dificuldade. Então, quando Ele precisa te tirar de um caminho perigoso, uma das ferramentas mais eficazes que Ele usa é simplesmente apagar o fogo emocional que te mantinha lá. De repente você percebe que não tem mais vontade de lutar por aquele relacionamento que antes você defenderia com unhas e dentes.
Você não sente mais aquela ansiedade toda de conseguir aquela posição que parecia tão importante. Você não tem mais aquele desejo ardente de alcançar aquele objetivo que antes consumia todos os seus pensamentos. E as pessoas ao seu redor não entendem, acham que você desistiu fácil, que você não tem persistência, que você está jogando fora algo valioso. Mas só você sabe o que está acontecendo no seu interior. Só você percebe que não é uma decisão consciente de desistir, é uma transformação profunda no seu mundo emocional que você não controlou nem pediu. É como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro de você. Isso, meu querido Câncer, é a mão de Deus te redirecionando. É Ele preparando seu coração para uma nova direção, limpando o espaço emocional que estava ocupado com algo que não era para você, liberando energia que estava sendo desperdiçada num caminho sem futuro. Porque quando é a vontade de Deus de verdade, quando é a porta que Ele abriu para você, o entusiasmo persiste mesmo nas dificuldades. A motivação se renova mesmo depois de decepções. A paixão volta mesmo depois de momentos de cansaço. Mas quando Ele está fechando uma porta, o entusiasmo morre e não volta, por mais que você tente forçar, por mais que você se culpe achando que o problema é com você. Então, se você está sentindo essa perda de motivação em relação a algo que antes era importante, não tenta se obrigar a continuar. Não se culpa pensando que você é fraco ou inconstante. Reconhece que pode ser Deus te mostrando que aquilo não é mais o caminho certo, que Ele tem algo melhor preparado, mas para você conseguir enxergar essa coisa nova, primeiro precisa se desapegar emocionalmente da coisa antiga. Sinal 9. Você sente um chamado interno crescente para outra direção. E finalmente chegamos ao 9º e último sinal, Câncer, e esse aqui é talvez o mais bonito e esperançoso de todos. Porque quando Deus está fechando uma porta para te proteger, Ele não te deixa simplesmente no vazio, perdido sem direção. Ao mesmo tempo em que Ele fecha uma porta, Ele começa a acender uma luz em outra direção. Você começa a sentir um chamado interno, uma atração misteriosa, um interesse crescente por algo completamente diferente do que você estava perseguindo. Pode ser uma área de trabalho que nunca tinha passado pela sua cabeça. Pode ser um talento adormecido que começa a gritar pedindo para ser desenvolvido. Pode ser um lugar novo que você sente uma vontade inexplicável de conhecer ou se mudar. Pode ser um tipo de relacionamento diferente do padrão que você sempre buscou. Pode ser um chamado espiritual mais profundo, um desejo de se dedicar mais à fé, ao serviço, ao propósito maior. E o mais interessante é que esse chamado para a nova direção começa pequeno, como uma sementinha, mas vai crescendo, 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 até ocupar cada vez mais espaço na sua mente e no seu coração. No começo você até ignora, acha que é só uma ideia passageira, uma fantasia, algo sem importância. Mas aquilo persiste. Aquilo volta todo dia. Aquilo começa a fazer cada vez mais sentido. Você começa a receber confirmações sobre aquela nova direção. Pessoas começam a falar sobre aquele assunto com você sem você ter mencionado. Oportunidades relacionadas àquilo começam a aparecer do nada. Você sente paz quando pensa naquela possibilidade nova, ao contrário da angústia que sente com o caminho antigo. É como se o universo estivesse te puxando suavemente mas firmemente para outro lugar, te mostrando que existe algo muito melhor esperando por você. Algo mais alinhado com quem você realmente é e com o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí você entende finalmente que as portas que se fecharam, por mais dolorosas que tenham sido, eram necessárias para abrir espaço para essa coisa nova que está chegando. Você percebe que se tivesse continuado no caminho antigo, nunca teria espaço, tempo, energia ou abertura mental para essa oportunidade nova que é muito mais adequada para você. Então, Câncer, quando você perceber uma porta se fechando e ao mesmo tempo sentir esse chamado crescente para outra direção, não resiste. Não fica preso no passado, chorando pelo que se foi, tentando forçar a abertura de uma porta que Deus já lacrou. Solta, entrega, confia e caminha com coragem na direção desse chamado novo que está pulsando no seu coração. Porque essa é a forma que Deus tem de te redirecionar, de te proteger de um futuro ruim e te conduzir para um futuro muito melhor. Ele fecha o que não presta e abre o que é perfeito para você. Ele tira o que ia te machucar e traz o que vai te fazer florescer. Ele bloqueia o caminho da dor e ilumina o caminho da realização. Mas você precisa ter fé suficiente para soltar o antigo quando ele pede, para confiar no processo mesmo sem entender tudo, para caminhar na direção nova mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo sem ter todas as respostas. Então, meu querido Câncer, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu quero que você faça uma reflexão profunda e honesta sobre a sua vida neste momento. Quantos desses 9 sinais você está percebendo agora? Aquela inquietação que não passa está presente? Os obstáculos repetitivos estão aparecendo? Pessoas importantes se afastaram sem explicação clara?
Você perdeu a paz em relação a alguma situação? Conselhos sábios estão chegando até você? As circunstâncias externas estão bloqueando um caminho? Você recebeu confirmações espirituais através de sonhos? O entusiasmo se foi completamente? Você sente um chamado para outra direção? Se você identificou vários desses sinais acontecendo ao mesmo tempo em relação a uma área específica da sua vida, não tem mais dúvida. Deus está fechando aquela porta para te proteger de algo que você ainda não pode ver. E a melhor coisa que você pode fazer agora é parar de lutar contra, parar de forçar, parar de insistir. Levanta as mãos, entrega a situação para Deus, agradece pela proteção que Ele está oferecendo mesmo que você não entenda completamente, e pede para Ele te mostrar claramente qual é a nova direção que você deve seguir. Porque cada porta que se fecha na sua vida não é um fim, é um redirecionamento. Não é uma punição, é uma proteção. Não é Deus te abandonando, é Deus te amando tanto que Ele não deixa você entrar num território que seria destrutivo para você. Confia no processo. Confia no tempo de Deus. Confia que Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. E eu te garanto, daqui a alguns meses ou anos, você vai olhar para trás e agradecer imensamente por cada porta que Deus fechou na sua vida, porque você vai perceber que se aquelas portas tivessem ficado abertas, você nunca teria encontrado as portas muito melhores que Ele tinha preparado para você. Agora eu quero te fazer um desafio. Você vai aceitar essa mensagem de proteção divina e vai soltar aquilo que Deus está pedindo para você soltar? Você vai confiar que Ele tem algo melhor preparado? Comenta aqui embaixo sua resposta. Me diz de onde você está assistindo e compartilha se essa mensagem tocou no seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que o universo preparou para você. E se você sente gratidão por esse conteúdo, considere apoiar o canal se tornando membro, porque é o seu apoio que permite que essas mensagens continuem chegando até cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas verdades espirituais. Que Deus te abençoe, te proteja e te conduza sempre pelos caminhos certos, fechando as portas que precisam ser fechadas e abrindo as portas que vão te levar para o seu destino mais alto e mais feliz. Um abraço apertado no seu coração canceriano e até a próxima mensagem.